Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 2 de setembro do ano da graça de 2020. Olhe, primeiro tenho que pedir desculpa e dizer que ontem lhe comuniquei que nós íamos ter Mel Talks esta semana. Não vamos. Estamos com um problema de logística que impede que o nosso convidado, que não lhe vou dizer ainda hoje quem é, consiga fazer connosco a missão de quinta-feira. Portanto, fica feito esse reparo. Segundo ponto, se você não ouviu o Think Tank de ontem, sugiro que dê lá um salto. E porquê? Porque a análise é espetacular. Desde a questão da entrevista do Primeiro-Ministro ao Expresso, até às atitudes do Presidente da República, a análise da situação política e económica do país, corretissimamente feita pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão. Terceiro ponto, ontem esteve para começar uma rubrica nova, aqui no canal A Cor do Dinheiro. Não aconteceu isso, tivemos problemas de logística, mas eu garanto-lhe que hoje o assunto vai ficar resolvido. E eu vou-lhe explicar como é que isto vai funcionar num vídeo que vou fazer um bocado mais tarde. Como lhe disse ontem, eu iria andar a serendar pelo país, que é o que estou a fazer, em trabalho, naturalmente, e não consegui realizar o vídeo ontem da apresentação e, portanto, o vídeo será feito hoje e esteja descansado que hoje vai começar essa rubrica nova. Posso-lhe dar uma dica, vai chamar-se Ao Final do Dia. Último ponto, daqui a pouco costuma estar aqui um burro ao pé a zurrar. Eu dedico esse, se o rapaz decidir fazer aqui barulho, como fez ontem durante o Think Tank, dedico o zurrar aqui a alguns fofinhos que costumam vir para aqui fazer insultos. Mas enfim, foi só uma piadinha. Então, como lhe dizia há bocadinho, vamos lá à agenda de hoje, a Cor do Dinheiro do dia 2 de setembro do ano da graça de 2020. O que é que tenho para si hoje? Nem imagina. Olha, sim, vou falar daquela questão da auditoria ao novo banco, não cheguei a falar ontem, vou falar hoje, mas para muito mais do que isso. Vamos então começar pelo período de ordem do dia, para lhe dizer o quê? Olha, a FENPROF, sim, aquele sindicato liderado pelo camarada Mário Nogueira, veio ontem dizer que não estão criadas as condições para o recomeço das aulas. E estamos a falar das condições de segurança. Eu quero pedir a Vossas Excelências, vocês como sabem têm um carinho especial entre aspas, pelo Mário Nogueira, quero pedir a Vossas Excelências para revisitarem tudo aquilo quanto o Mário Nogueira e a FENPROF disseram nos últimos meses sobre o regresso às aulas. E você não vai encontrar uma única declaração que diga está tudo bem. Aquilo é só crítica, está tudo mal. Como sabe, eu sou um crítico do Ministro da Educação, do Tiago Brandão Rodrigues. Mas, sinceramente, esta questão do regresso às aulas é inevitável. Nós não podemos adiar mais isto. A sensação com que fico é que a FENPROF, do Mário Nogueira, não quer voltar a trabalhar. Ou seja, não quer que os seus associados ou que os professores voltem a trabalhar. Ora, isto não só é uma estupidez, como é insustentável, além de ser insensato. Portanto, aquilo que lhe vou dizer é, não estou nada surpreendido com as declarações do Mário Nogueira e suspeito até que nós nos próximos tempos vamos ter algumas manifestações mais nesse sentido. Quero recordar apenas uma coisa. Que país é este que protelou até agora o regresso dos miúdos às aulas? E que país é este em que o sindicato, não é, faz um esforço por perpetuar esta situação? Segundo ponto do período de ordem do dia, para falarmos das mortes em agosto. A informação que existe por parte das autoridades, estou a falar da Direção-Geral de Saúde, é que do excesso de mortes em agosto houve um excesso de mortes face àquilo que é normal. E deste excesso de mortes, apenas 18% são atribuíveis à Covid-19. Ouviu bem? Em agosto, face a agosto do ano passado, houve um excesso de mortes. Deste excesso de mortes, apenas 18% ficam a dever-se à Covid-19. Você perguntará então, mas de onde é que vem o excesso de mortes? É muito simples. Você vai ver, quando as autoridades de saúde divulgarem estes dados, nós vamos perceber que uma parte das outras mortes, uma parte significativa, tem a ver com falta de cuidados médicos, atraso nos cuidados médicos, com falta de realização de cirurgias, de exames de diagnóstico e de tratamentos, que tem a ver com nós estarmos a colocar todas as fichas em cima daquilo que é o combate à Covid-19, esquecendo tudo o resto, inclusive dedicando hospitais ou áreas de interesse de hospitais à prestação de serviço naquela área, de serviço de saúde, naturalmente, e esquecendo o resto. Mas, a seu tempo, conheceremos esta estatística. Terceiro ponto. O meu jornal, o Jornal de Negócios, traz hoje um estudo interessante que diz que Portugal, confesso que, bom, o estudo não é do jornal, não, o jornal dá conta disto, mas eu vou-lhe mostrar, já agora, que é para não haver a mais pequena dúvida,
Então a história é esta. Portugal, diz o Jornal de Negócios, tem melhores elites do que França e Espanha. Eu não pude deixar de me rir, mas rir a bandeiras despregadas quando vi isto. Não pela notícia do jornal, mas porque, pura e simplesmente, não acredito. Bom, para já, estamos a comparar com os piores, não é? Estamos a comparar com a Espanha, estamos a comparar com a França. Mas mesmo assim, eu tenho muitas dúvidas que Espanha e França tenham tão poucas elites, ou tão más elites, que nós surjamos à frente destes dois países, com maior honestidade. Aliás, aproveito para dizer mesmo que os países não se mudam com elites, ok? Isto é uma convicção minha de há muitos anos. Nós temos a mania das elites. Em Portugal não temos elites. Não, nós temos elites lamentáveis, não é? Mas o problema é que nós preocupamos demasiado em governar para as elites, preocupamos demasiado em falar para as elites e esquecemos que os países mudam quando a generalidade da população percebe os desafios que tem e depois toma decisões no sentido de ultrapassar esse problema, não é? Porque não vale a pena nós dizermos assim, epá, temos boas elites, há aqui meios de macacos que são muito bons, que são os iluminados, que dizem 3 ou 4 coisas fantásticas para o país muda. Não! Os países mudam quando o povo, quando as pessoas em geral, percebem os desafios que têm e tomam decisões nesse sentido e condicionam os governos para tomarem decisões nesse sentido. É essa a diferença que faz a Alemanha face à França. É essa que faz a diferença que faz a Alemanha face a outros países da União Europeia. Mas sobre isso haveremos um dia de falar com mais detalhe. Ponto seguinte. Estava a ler o Diário Notícias hoje, de manhã, e deparei-me com uma notícia interessante. Diz o Diário Notícias que o PCP discutiu muito esta questão da festa do Avante e a discussão chegou inclusive ao Comitê Central. O DN diz que estas discussões foram objeto de sérias dúvidas e reservas e que houve quem sugerisse que tudo deveria resumir só com o comício final. Bom, se isto for verdade, eu não sei se é, espero bem que sim, nós temos alguma manifestação de bom senso dentro das elites do PCP. Infelizmente não triunfou esta linha. Eu tenho pena, porque isto era uma situação sensata, isto é uma decisão, seria uma decisão sensata. Infelizmente não aconteceu e nós vamos ver que muita tinta ainda vai correr vai correr sobre este assunto nos próximos dias. Ponto seguinte. Não sei se já reparou, ainda por falar em festa do Avante, não sei se já reparou no impacto internacional que a notícia sobre este evento está a ter. Não é apenas no New York Times, de que eu dei conta ontem, mas de alguns meios de comunicação internacionais. E eu volto a dizer isto, volto a lembrar isto, porque nunca é demais chamar os responsáveis à responsabilidade, que é, para um país que vive de turismo, onde o turismo tem um peso tão grande no emprego e tem um peso tão grande na criação de riqueza, faz sentido corrermos riscos destes? Bom, segunda pergunta. Nós estamos à beira de ouvir uma nova decisão do governo britânico, do governo inglês, sobre o que é que se vai passar sobre os corredores aéreos. Isto é a melhor notícia que nós podemos ter neste fenómeno que é a excessiva preocupação de segurança com que os países estão em relação à circulação dos seus nacionais. É isto? Responda a você. Ponto seguinte. Olha, cá está o rapaz a zurrar, portanto vou dedicar este zurrar aos meus aos fofinhos que costumam andar por aí. O desperdício de dinheiro do contribuinte na linha do Norte. Isto não é novidade. Foi conhecido ontem, fez manchete salvo erro no Jornal Notícias. Toda a gente sabe isso. Toda a gente que estuda transporte ferroviário. A linha do Norte, a linha Lisboa-Porto, ou Porto-Lisboa, como você quiser chamar, para os jornalistas, beneficiou de investimentos de 1.500 milhões de euros nos últimos 30 anos. Esses 1.500 milhões de euros eram suficientes para fazer uma linha diferente. Uma linha mais interior e linha de alta velocidade. Diga uma coisa. Apesar destes 1.500 milhões de euros de investimento, você sabe quanto é que se reduziu no tempo de trajeto entre Lisboa e Porto? Inferior a meia hora. Ok? Com troços onde os comboios ainda não podem andar sequer a alta velocidade. Pergunta de Algibeira. Acha que valeu a pena torrar 1.500 milhões de euros por aquilo que foi o resultado que nós conseguimos obter na linha do Norte? Eu não tenho a mais pequena dúvida. E porquê é que trago isto aqui hoje? Primeiro que é preciso nós analisarmos os erros que nós conhecemos no passado. E este foi um deles. Mas por outra razão. É que estamos a discutir neste momento novos investimentos para a linha do Norte. A única coisa que eu desejo e espero neste processo é que a gente não volte a repetir os erros, percebe? Ou seja, que a gente não volte a decidir, olha,
agora é preciso reformar a linha do Norte, vamos fazer mais os investimentos ecozinhos na atual linha. Não faz o mais pequeno sentido. Se querem construir ou se querem rever aquilo que é a ligação ferroviária Lisboa-Porto, é inevitável construir uma linha ao lado, percebe? Seja de alta velocidade ou não, porque do ponto de vista de investimento, a relação custo-benefício é muito maior neste segundo caso do que estar a fazer remendos à linha do Norte. Não há possibilidade de pormos a linha do Norte como uma linha de alta velocidade ou reduzir muito mais o tempo de circulação de comboios, porque aquilo já não dá mais. E é importante perceber isto numa altura em que estamos a discutir estes novos investimentos. Bem, então vamos lá, a agenda de hoje, sem a qual, não sem antes eu lembrar que há aqui um ponto, que pus aqui uma nota, que diz assim, estava a ver o jornal Eco ontem à noite e dei-me conta de uma notícia sobre aquilo que é o quadro das possibilidades do Orçamento de Estado. E eu vou-lhe explicar o que isto quer dizer. Esse quadro, eu chamo-lhe quadro das possibilidades, esse quadro diz o seguinte, se nós não fizermos nada, o carry-over de despesa que já vem do ano anterior dá este resultado. Então qual é esse resultado? À partida, o Orçamento de Estado para 2021 já tem 2 mil milhões de euros de despesa de déficit. Ouviu bem? 2 mil milhões de euros. Essa despesa é uma despesa estrutural. Ou seja, despesa que não muda com a conjuntura económica, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Sabe o que é que isto quer dizer? Exatamente. Desperdiçamos 6 anos para fazer uma reforma das finanças públicas. No entanto, como estes dados chegaram ontem à noite e eu tenho muito mais coisas para comentar hoje, vou deixar isto para amanhã, para uma análise mais cuidada e vamos à agenda de hoje, até porque ficaram assuntos importantes para discutir de ontem, como, por exemplo, a rentrée do Partido Socialista. Mas prometo que voltarei a este assunto amanhã. Em todo caso, fique já a ruminar esses valores. Nós já levamos com carry-over para 2021 uma despesa à partida de 2 mil milhões de euros. Como é que vai pagar? É isso que vamos ver amanhã, mas você já adivinhou. É você que vai pagar, você e eu. Ponto 1. Então, da agenda de hoje. Como se recordam, ontem ficaram 2 temas por tratar. Isto já vamos com 12 minutos. Um deles era a história da auditoria ao novo banco, que pelos vistos está concluída, foi entregue. Eu não tive acesso a ela ainda, acho que a maioria das pessoas não teve. Já saíram comunicados, inclusive do Ministério das Finanças, nós ainda não tivemos acesso à auditoria. Já começaram a apontar uns dedos à auditoria que não têm nomes e diabo 4. Eu não estou muito preocupado com os nomes, confesso, estou preocupado com a auditoria, mas hoje vai haver uma conferência de imprensa do António Ramalho, o CEO do Novo Banco, às 11 da manhã. Vamos procurar seguir para depois comentar amanhã. No entanto, já há dados dessa auditoria que foram conhecidas. E eu vou destacar aqui alguns deles. E vou tirar algumas conclusões, que não quis tirar ontem, porque sabia que era precipitado, mas vou tirá-las hoje. Então é assim. Esta auditoria confirmou tudo o que já se sabia sobre o Banco Espírito Santo. E, portanto, o afundanço do Banco Espírito Santo. Nomeadamente o papel do Dr. Ricardo Salgado, da sua equipa, naquele desastre que chamou o Banco Espírito Santo. Bom, mas o que é mais interessante disto tudo é que o novo banco, aliás, a auditoria, foi analisar também o período 2014, como sabe, a resolução foi em agosto de 2014, até 2018. E chegou a uma conclusão interessante. Perdas de 4 mil milhões de euros. Ok? 4 mil milhões de euros. Eu vou fazer aqui um parênteses, apenas para lhe lembrar o seguinte. Ontem, quando isto ficou conhecido, o camarada João Paulo Correia, que é deputado do PS, muito conhecido por fazer uma série de fretes nos últimos meses, particularmente no assunto do novo banco, veio logo dizer assim: isto é uma resolução desastrosa. É provavelmente uma das piores resoluções da Europa. Bem, o camarada João Paulo Correia é esperto, mas não é tão esperto quanto pensa. E eu já vou explicar porquê. Olha, em primeiro lugar, que a resolução do BES foi deficiente, todos sabemos. Mas isto não tem nada a ver com responsabilidades da Troika. Isto tem a ver com o Banco Central Europeu, com a União Europeia, que fizeram um modelo de resolução de bancos e que, imagine, a cobaia foi Portugal. A cobaia foi o Banco Espírito Santo. Portanto, aquilo é uma decisão da Europeia. Foi testada em cobaia no BES, não correu muito bem. Azar. Mas de quem é a culpa? É nossa. Porque a gente é que se pôs a jeito para fazer aquilo, não é? Ou seja, nós deixámos aquilo acontecer, a União Europeia impôs naquela brincadeira a Direção-Geral de Concorrência e o Banco Central Europeu. Portanto, explique-me só uma coisa. Qual é a novidade? Toda a gente sabe isto.
Mas aqui há uma outra conclusão. O João Paulo Correia quer tirar as responsabilidades, quer reduzir o problema do Banco Espírito Santo, do novo banco, à resolução. Está a ver a jogada. Que é, já percebeu que o PS tem responsabilidades naquilo, tem culpas no cartório, e agora quer limitar aquilo ali. E depois ir buscar tudo o que está para trás. Bom, azar. Eu vou-lhe dizer porquê, João Paulo Correia. Porque é assim, se o raciocínio é este, vamos levá-los até ao fim. O seu governo teve a oportunidade, em 2017, de resolver o problema. Ou seja, de corrigir as borradas todas que foram feitas anteriormente. E não as corrigiu. E tanto não as corrigiu que vendeu o novo banco. Uma pergunta que eu tenho para o João Paulo Correia. Sabe qual era a solução para o novo banco? É muito simples. Era fechar o novo banco. Liquidar. Quando já se sabia, se ele já sabia, e o governo dele já sabia que aquilo era tudo muito mau, fechava o novo banco. Não é? Já se tinha estourado lá 4.009 mil milhões de euros, chegavam ali agora, fechavam o novo banco, pagavam aos depositantes, aos outros bancos, a quem tinham empréstimos ao BES e não sei ao novo banco, e estava o assunto resolvido. Não fizeram porquê? Porque o custo era bem superior, não é? O custo financeiro e o custo de imagem para o governo. Portanto, não fizeram isso. E agora estão aqui a mandar bocas. Estilo, o problema está ali. Não! O problema esteve em tudo o que veio de antes e quando chegou àquela situação não havia nada a fazer. E o problema é que nós fomos cobaias, pusemos a jeito e fomos cobaias da União Europeia. Mas eu volto a repetir. Eu percebo a intenção de João Paulo Correia. Ele quer branquear as borradas de António Costa e de Mário Centeno no novo banco. Tão simples quanto isto. E essas borradas aconteceram em 2017, quando negociaram a venda do novo banco, ao fundo do Lone Star, não é? E depois apareceu toda esta brincadeira que é, e tal, e não sei das quantas, olha, já vinha atrás, e isto é um desastre. Não, desastre foi as condições de venda de 2017. Percebe? Bom, agora vamos ao resto. Lembra-se que lhe disse aqui que a Deloitte apurou, então, 4 mil milhões de euros de buracos de 2014 a 2018. Então é assim. Diz o meu jornal, e muito bem, ao analisar o relatório, o que já se conhece do relatório, mais de 90% destes novos ativos, destes ativos tóxicos que estão no novo banco, sabe onde é que estavam? No BES. Percebe? O que é que isto quer dizer? Tem uma conclusão muito interessante. Isto quer dizer que quem do acionista novo negociou com o Estado e pediu uma garantia de 3,89 mil milhões de euros estava certo. Percebeu? Ou seja, eles pediram uma garantia de quase 4 mil milhões de euros para ficar com o banco. Meteram lá 1.000 milhões de euros. Mas ao pedir uma garantia, como a Deloitte apurou que se perderam 4 mil milhões de euros, está a ver, fica coisa com coisa. Quer dizer que, afinal, quem negociou a compra do banco não falhou. Ou seja, quando analisou o banco, percebeu a buracada que havia ali. Agora diga uma coisa. Isto não choca com toda a demagogia que foi feita pelo Governo e pelo Partido Socialista nos últimos meses? Não? Isto não choca com a demagogia vergonhosa feita pelo pelo Bloco de Esquerda nos últimos meses e pelo PCP? Choca, não choca? Bem, você recorda-se que há uns meses no Parlamento, quando o Dr. António Costa pediu esta auditoria, a jogada era outra. Vamos ver se a gente empurra isto para a frente e até se consegue evitar ainda pagar mais umas coisinhas ao fundo de Lone Star. Estão tramados. Percebeu? E estão tramados porquê? Isto é pena que não venham do relatório da Deloitte. Eu quero ver o contratinho de venda entre o Estado e a Lone Star. Eu quero ver isso. Eu, como contribuinte, quero ver essa marmelada. Está a perceber? E este é que é o problema disto tudo. É que a pessoa anda a brincar com demagogia. Percebe? O que estão aqui a fazer é demagogia. Aliás, eu estou mesmo interessado em perceber. Depois, você lembra-se que eu já critiquei aqui várias vezes de forma veemente António Costa pela forma como se portou no Parlamento e pediu esta auditoria. E a jogada então. Já critiquei aqui violentamente. E agora vou dizer outra coisa. Eu espero que o Primeiro-Ministro tenha um pinguinho de vergonha na cara. Que é para vir pedir desculpa se estas condições ou se estes dados do relatório estiverem corretos, da auditoria da Deloitte. Porque se eles estiverem corretos, o Primeiro-Ministro deve-me pedir desculpas. Olha, António Ramalho, CEO do Novo Banco. Segundo, se calhar até os próprios acionistas que avaliaram aquilo e disseram nós queremos uma garantia pública de 4 mil milhões de euros. Está a perceber a diferença? Ou seja, esta gente conhece aquele ditado entradas de leão, saídas de sendeiro? Conhece aquele ditado que é ir buscar lenha e sair tosqueado? Ora, é exatamente isso que aconteceu ao Sr. Primeiro-Ministro, nesta matéria. Portanto, se isto se confirmar hoje, eu vou estar atento àquilo que vai dizer o António Ramalho hoje, quando se divulgar o relatório.
Se isto estiver correto, o Sr. Primeiro-Ministro deve-me pedir desculpas ao banco. E também, já agora, ao país, porque andou a insinuar coisas que não são verdadeiras. Só mais um pormenor. Eu não tenho a certeza, já li isto de várias formas, uns dizem que não, outros dizem que sim, nos jornais de hoje, eu não tive acesso ao relatório, recordo. É assim, há notícias que dizem que aquilo não confirma ou não esclarece as condições de venda dos ativos tóxicos. E há outros que dizem que não sei o quê, que o relatório é claro que a venda destes ativos tóxicos não tem dúvida nenhuma, não tem assunto. Espera aí. Você lembra-se da polémica que houve nos últimos meses, não só na imprensa. É culpa. Eu já assumi a minha parte de responsabilidade disso no outro dia, quando disse que o António Ramalho me telefonou a esclarecer algumas questões sobre a questão da venda dos ativos. Aqui há umas semanas. Recorda-se disso? Bom, você lembra-se da polémica criada, não só pela comunicação social, mas como pelos partidos políticos sobre a venda dos ativos tóxicos? Eu juro-lhe uma coisa. Se confirmar hoje, que no relatório, isto iliba a administração do banco, como eu lhe disse que suspeitava que viesse a acontecer aqui há umas semanas, ok? Lembra-se que lhe disse isto. E disse que me enganasse, pedia desculpa. O relatório parece apontar para aí. Se apontar para aí, você não acha que quem andou a chamar cobras e lagartos e a lançar dúvidas deve pedir desculpa? Vamos ver. Mais tarde, quando se discutir o relatório da auditoria da Deloitte. Bem, repito, António Costa, se confirmar aquilo que é divulgado hoje, deve pedir desculpas ao banco e também ao país, pela forma como andou a insinuar coisas. E já agora, uma coisa. Faltam 900 milhões de euros daquela garantia de 3,89 mil milhões de euros para entregar no novo banco. A ideia de António Costa, e eu sei isto de forma segura, ok? Sei isto de fonte segura, dentro do Partido Socialista, a ideia do Governo era que conseguisse evitar pagar esses 900 milhões de euros. Há uma coisa que lhe vou dizer. O contrato está muito bem defendido pelo acionista. E depois de se conhecer isto, se estes números estiverem confirmados, o Governo pode dizer chapéu, percebe? Porque vai ser obrigado, o Estado português vai ser obrigado a pagar isto até o fim. E isto mostra a forma como os senhores ministros do Governo, António Costa e Mário Centeno, negociaram o contrato de venda do novo banco. Querem deitar culpas para os outros? Olhem para si próprios ao espelho. Comprem um espelho de 2 metros e olhem-se ao espelho. Sim, António Costa e Mário Centeno. Então vamos lá ao ponto seguinte. Meu Deus, com 23 minutos não vamos nada ao ponto seguinte. Não vamos ao ponto seguinte, já vamos com 23 minutos. Vou deixar todo o resto da matéria. Olha, a intervenção do Hugo Soares, crítica a Rui Rio, e também a rentrée do Partido Socialista para amanhã. E fica também junto para amanhã aquela questão do Orçamento de Estado para 2021. Como lhe disse há bocadinho, hoje vamos começar então com o novo programa. Ao final do dia, vai ser por volta das 17 horas, um comentário de 3 minutos. Eu depois vou-lhe explicar de que forma no vídeo que vou fazer hoje. E para aqueles a quem prometi haver Mail Talks esta semana, peço desculpa, não vai haver. E para as 6.300 pessoas que estão aqui em direto a ver o programa, eu quero agradecer, quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.